Olá pessoal, boa noite. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro. Vamos então às principais destaques do Rural Notícias. Quase 3 meses após embargo chinês à carne bovina brasileira, dinâmica na pecuária segue incerta. Perspectivas positivas para o agronegócio em 2022. IPEA aponta maior crescimento de produção e demanda internacional aquecida. O CDE reduz projeção para o crescimento do PIB do Brasil neste ano e aponta desaceleração da economia em 2022. Com os investidores atentos a novas informações sobre a variante do coronavírus e agenda movimentada em Brasília, bolsas mundiais despencam e Ibovespa encerra o dia no menor patamar em mais de um ano. Entidades ligadas ao agronegócio criticam decisão do governo pela fixação em 10% da mistura no diesel para 2022. Na meteorologia, a frente fria provoca corredor de umidade na metade norte do Brasil e chuvas ganham força no sudeste e centro-oeste na próxima semana. Tem ainda as cotações, análise do Miguel Daúde e muito mais. Fique ligado, Rural Notícias começa agora. O abate de bovinos no Brasil chegou ao menor patamar em quase 2 décadas. O cenário é o resultado do embargo da China à carne brasileira adotado no início de setembro. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em outubro, por exemplo, o número de abates ficou abaixo de 2 milhões de cabeças de gado, 30% a menos do que em agosto. Em quase 3 meses de embargo, a dinâmica de trabalho na fazenda do seu Nelson foi alterada. O pecuarista que cria Aberdeen Angus, em Poxoréu, Mato Grosso, exportou no ano passado mais de 2.000 cabeças de gado, boa parte para a China. Com isso, em 15 dias, eu perdi, em 108 boi, eu perdi 130 mil. Quer dizer, esse foi o lucro. O confinamento do Vitor, no interior de São Paulo, um dos maiores do país, também foi afetado com a restrição chinesa. Essa é a imagem do local antes do embargo. Hoje, ele está assim. O confinador passou por um dos piores momentos, talvez da história da pecuária mesmo, né? Tudo no confinamento acontece muito rápido, né? Desde a engorda, o capital empregado e o esforço empregado na engorda é muito grande. Então, nós passamos assim por uma volatilidade de preço que é totalmente anormal no boi gordo, né? Desde que foi afetada pela peste suína africana, a China se tornou um dos principais clientes da carne bovina brasileira. Até setembro, o país asiático correspondia por quase 50% das vendas do Brasil no segmento. Um mercado com características diferenciadas que exigiram do Brasil uma adequação enorme em toda a cadeia que passou a focar em animais mais jovens, de até 30 meses, dando origem ao chamado boi padrão China, um gado que não pode ser produzido no modelo tradicional, a campo. Por isso, o embargo inesperado trouxe reflexos nunca antes vistos. Eu nunca havia visto o desconfinamento, que é justamente você pegar um animal prontinho para o abate e soltar no pasto. E a outra coisa que não tinha visto também é o reconfinamento, que é pegar o animal que você soltou no pasto e retorná-lo ao confinamento. O problema começou quando 2 casos atípicos do mal da vaca louca foram notificados no rebanho brasileiro. Para cumprir o protocolo sanitário entre os 2 países, o Brasil suspendeu a exportação para o destino por 13 dias. Mas a China decidiu manter o embargo, mesmo após a Organização Mundial da Saúde Animal confirmar que os registros não representavam risco à saúde humana. Esse embargo chinês à carne brasileira nada mais é do que um instrumento de obrigar o Brasil a baixar os preços da carne exportada.
Na última semana, a China autorizou o envio de carga que estava certificada até o dia 4 de setembro, ou seja, antes do embargo. A liberação parcial ajudou a dar vazão a contêineres que estavam parados, como em Lins, no interior de São Paulo, onde a JBS opera com 2 terminais. Segundo o cálculo da Abrafrigo, estima-se que cerca de 100 mil toneladas de carne bovina brasileira teriam sido enviadas ao mercado chinês. Até agora, a pecuária de corte do país teve um prejuízo de quase 14 bilhões de reais, segundo a Safras e Mercado. O valor pode ultrapassar os 17 bilhões ao final de 2021, se a situação não se reverter. A notícia da liberação dos contêineres gerou otimismo para a retomada da comercialização, algo que ainda não tem previsão de acontecer. De acordo com a indústria, agora o mercado já se adaptou à ausência da China com a redução de abate nos frigoríficos. O ágio do magro em relação ao preço do gordo, ele deu uma descasada. Então, nesse período do mês 9, do mês 10, essa entrada de gado, de matéria-prima no confinamento, ela ficou um pouco estabilizada, porque o mercado precisava acomodar, mercado interno, né, os outros mercados de exportação, e nesse sentido aí, os boitéis e os confinamentos próprios no Brasil, então teve um enxugamento aí de entrada de boi nesse ciclo. Porém, o mercado foi se acomodando, e aí meados já de mês 11, aí o mercado começa a estabilizar e volta a retomada do boi magro no coxo entrando aí para engorda. Com oferta mais baixa, o valor da arroba do boi gordo apresentou inclusive um aumento de 25% em novembro, segundo o indicador CPEA-B3, que aponta o preço da arroba acima dos R$ 320 em São Paulo. Quando a China resolver retornar às compras, o Brasil terá que correr atrás para tentar intensificar ainda mais o uso de tecnologia. Essa retomada, ela só consegue acontecer via aporte de tecnologia, de suplementação, de arraçoamento ao gado. Existe alimento próprio e um balanço nutricional próprio para que a gente consiga acelerar esses animais, botar 2 quilos, mais de 2 quilos de GMDD? Sim, nós temos, só que isso custa dinheiro. Pois é, e para ampliar esse tema tão complexo, né, eu converso agora com a Sofia Honigmann, que está lá em Bebedouro, ela que é analista de mercado da Scott. Sofia, vamos começar pela causa, né? Só a China, o embargo da China é responsável por essa redução de abates? Ou, de repente, a demanda interna pouco aquecida também contribui para esse cenário? Boa noite, é um prazer tê-la aqui. Boa noite a todos, o prazer é todo meu. Bom, não só a China, né? A China foi responsável aí ao longo do ano por cerca de 13% do consumo aí da carne produzida aqui no Brasil. E conforme comentado na reportagem, mais de 50% da carne exportada vai para o país. Mas também a gente tem que ponderar o mercado interno muito frouxo em função da pandemia, da crise econômica, né? E a oferta de gado terminado depois de setembro e outubro diminuindo. Então, foi realmente uma conjunção dos fatores, né? E qual que é a sua expectativa daqui para frente? Você acha que a partir do momento que a China retomar essas compras, os pecuaristas vão ter também um cenário desafiador para acelerar essa produção? Os preços, em função disso, devem continuar em patamares altos ou não? Olha, vai depender bastante de quando esse retorno da China acontecer. Pensando que ainda em dezembro e janeiro, provavelmente a gente tenha um cenário de oferta enxuta, é necessário cautela. A partir de fevereiro, março, quando a oferta pode aumentar, aí pode ser que o cenário dê uma mudada. E a gente fica também pensando do ponto de vista do consumidor, né? Você acha que, de alguma forma, a gente pode ver ainda esse ano um valor menor de oferta no preço das carnes aqui no cenário interno ou ainda não? Olha, a gente tem visto que a margem da indústria, ela está muito abaixo do que seria esperado, né? Abaixo até da média aí ao longo do ano. Então, o consumo agora, no final do ano, geralmente tem incrementos por conta das festas de final de ano, o que pode ainda manter os preços firmes. Mas aí, em janeiro, tudo vai depender realmente do retorno da China, né? Mas a gente não espera quedas muito grandes no ponto final da cadeia, em função da oferta continuar enxuta. A gente teve aí a explicação que esse embargo da China, né, segundo especialistas, está mais relacionado a questões financeiras, comerciais, de preço, né, de pressão econômica, do que propriamente de questões sanitárias.
Você acha que é possível reverter essa situação? O que o Brasil deveria fazer? Procurar novos mercados? Ou, de repente, pressionar também a China? Qual é a posição que o governo poderia fazer nesse momento para tentar melhorar esse impacto do embargo chinês? Por exemplo, citando os dados que a gente tem das exportações até a terceira semana de novembro, na comparação mensal, o Brasil exportou mais toneladas diariamente do que as registradas em outubro. Então, a gente ainda tem os nossos clientes como Rússia, Egito, Emirados Árabes, até Hong Kong, né, que tem um papel bem importante nas compras da carne brasileira. Então, é sim importante que o Brasil cultive bons relacionamentos com outros clientes, né, pensando que a gente tem muita carne para ser exportada. Então, a gente segue na expectativa em relação ao retorno da China por ela ser a nossa fiel cliente, né? E todo mundo está muito positivo, né? Não tem por que manter esse embargo por muito mais tempo, né? A gente segue no radar. Independentemente desse recuo da China, o que você projeta para 2022, pensando no ciclo pecuário, né? A gente já mostrou aqui o preço de reposição muito valorizado, preço dos grãos também na ração, os insumos, enfim. Você acha que 2022 vai ser um ano também desafiador para o pecuarista brasileiro? Olha, pensando no ciclo pecuário, 2022 promete ser um ano de oferta melhor de gado, né? Melhor do que foi esse ano. Os custos de produção também podem dar uma diminuída, né? Milho, soja. Então, pode ser que continue sendo um ano desafiador, pode acontecer muitas coisas, assim como aconteceu a pandemia esse ano, mas os fatores são mais favoráveis à produção de gado de corte fino. Eu conversei com a Sofia Honigman, que é analista de mercado da Scott Consultoria, direto lá de Bebedouro. Obrigado, viu, Sofia? Até uma próxima. Muito obrigada. A gente fica à disposição. Até a próxima. Valeu. O agronegócio apresenta um cenário positivo para o ano que vem, com clima favorável nesse início do desenvolvimento da safra verão 21-22. A projeção é de mais uma produção recorde para a soja e de um volume de colheita de milho 34% maior em relação ao ano passado. Segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base em dados da Conab e do CPEA, divulgado nesta quarta-feira, a perspectiva é de uma safra recorde para a soja de 142 milhões de toneladas, 3,4% a mais em comparação ao ano passado. Desse volume, quase 90 milhões de toneladas serão exportadas, gerando um estoque de passagem estimado em 9,3 milhões de toneladas. Com maior oferta em 2022 no Brasil e também nos Estados Unidos, e com os estoques elevados na China, a expectativa é de queda de preços do grão. Eu conversei com uma das pesquisadoras do IPEA, que está na Alemanha. Segundo Ana Cecília Kreter, ainda é cedo para fazer essa projeção. Por conta desse problema climático que a gente acabou tendo um aumento muito grande dos preços, porque a gente não tinha milho suficiente no mercado doméstico, né? Só que olha que interessante, a soja a gente tinha excesso, a gente teve recorde, e mesmo assim a gente teve também um preço bem alto esse ano, né, em 2021. Então, só para mostrar que essa dinâmica de que eu vou ter muita oferta, o preço cai, nem sempre acontece, depende de outros fatores também. Em relação ao milho, o relatório do IPEA aponta que, apesar do atraso inicial no plantio, as condições climáticas melhoraram e a projeção é de uma produção de 116,7 milhões de toneladas, 34,1% a mais em comparação ao ano passado. Se essa safra for confirmada, o Brasil não só repõe os estoques domésticos, como também pode recuperar o seu protagonismo como um dos principais exportadores globais. Essa diferença de 34%, né, que você colocou de aumento de 34%, é porque a gente vem numa base muito baixa. Então, a base estando baixa, qualquer aumento que tenha é um aumento considerável, né? Mas, na verdade, o que a gente está percebendo é uma recomposição daquilo que foi perdido em 2021. E se a gente mantiver essa produção, a gente vai ter uma recomposição dos estoques, que foram bem baixos esse ano, por conta dessa quebra de safra, das geadas, que a gente teve principalmente na época do inverno.
No mercado internacional, os preços dos grãos apresentam tendência de crescimento graças ao movimento de recomposição de estoques por parte de diversos países e ao aquecimento da demanda, principalmente os destinados para a ração animal. O relatório aponta ainda que a produção de algodão também deve ter alta de 12,6%. Já o arroz aponta uma pequena queda de 1,8%. De uma maneira geral, 2022 promete ser mais um ano de expectativas positivas para a agropecuária brasileira. Quem vai ditar realmente esse crescimento para o ano de 2022 vão ser principalmente a soja e a carne bovina. Tem a participação do café, que ainda é um ponto de interrogação, a gente não sabe ainda como é que vai ficar a safra do café para o próximo ano, que a princípio é uma bienalidade positiva, mas foi prejudicada esse ano por conta da geada. Agora, o que a gente vê é justamente isso. São 2 produtos estratégicos que nós temos dentro do nosso leque de produção nacional e que eles é que vão ditar se realmente a gente vai conseguir ter um PIB agropecuário positivo ou menos positivo. Vamos ver as cotações das principais commodities nesta quarta-feira. A soja lá em Chicago fechando em alta, um sinal praticamente todo positivo aí, com exceção do suco de laranja, né? A soja valendo 12 dólares e 28 cents o bushel, o milho 5 dólares e 72, o café 2,34 e o trigo 7,78. Suco de laranja, exceção, caindo aí, cotado em 1 dólar e 21 cents. No mercado nacional, a soja valendo R$ 164 a saca, base Paraná, subindo hoje R$ 2,00. O milho estável a R$ 89,00 a saca, base São Paulo. A arroba na B3 que caindo aí quase R$ 10,00 hoje, hein? R$ 325,00 a arroba. O café arábica no sul de Minas, estável, a saca entre R$ 1.370 e R$ 1.380. O algodão, uma pequena queda, R$ 204,79. E a tonelada de trigo, base Maringá, lá no Paraná, R$ 1.660. A seguir, o OCDE reduz projeção para o crescimento do PIB do Brasil neste ano e aponta desaceleração da economia em 2022. E ainda, entidades ligadas ao agronegócio criticam decisão do governo pela fixação em 10% da mistura no diesel para 2022. A gente volta já. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2021 recuou. As perspectivas para o crescimento da economia brasileira em 2022 apontam desaceleração, segundo a OCDE. Vamos conferir. A economia brasileira deve crescer 5% neste ano, recuo de 0,2% na comparação com a última projeção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A taxa de crescimento projetada para o Brasil em 2022 passou de 2,3% para 1,4%. É a menor entre os países do G20 no próximo ano. Segundo a instituição, o ritmo da campanha de vacinação acelerou e a atividade econômica foi sustentada pelo consumo e por investimentos privados. A organização ainda aponta em seu relatório que as exportações têm se beneficiado da recuperação global e de uma taxa de câmbio mais fraca. No entanto, gargalos na oferta, baixo poder aquisitivo, taxa de juros mais altas e as incertezas quanto à política econômica desaceleraram o ritmo da recuperação. A publicação desta quarta-feira ainda aponta que, referente ao Brasil, abre aspas, a incerteza política prolongada e o aumento do risco fiscal podem minar a credibilidade das regras fiscais, desancorar as expectativas de inflação e reduzir o crescimento do investimento. Fecha aspas. Quanto à economia global, a entidade cortou levemente a previsão para o crescimento do PIB mundial em 2021, de 5,7% para 5,6%. Mas manteve a projeção para a expansão em 2022 em 4,5%. Referente às duas maiores economias do mundo, para os Estados Unidos, a OCDE projetou crescimento econômico de 5,6% este ano e 3,7% em 2022.
A perspectiva para a China também foi menos otimista, com previsão de expansão de 8,1% em 2021 e 5,1% em 2022. Vamos conferir como o mercado financeiro se comportou aqui no Brasil, começando com o dólar hoje, fechando mais uma vez em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,67. E a Bolsa de Valores de São Paulo atingindo o menor patamar em mais de um ano, hoje caindo 1,12% aos 100.774 pontos. Vamos saber do Miguel Daoud, né? Quais são os principais motivos que justificam essa alta do dólar e, mais uma vez, a queda na Bolsa de Valores. Daoud, são fatores mais internos, externos ou os dois juntos combinados? Explica aí pra gente. Boa noite, Daoud. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Pois é, Petrin, são fatores externos e fatores internos. Vamos começar pelos internos. Em relação aos fatores internos, o que a gente observou e o que nós tivemos nos últimos 4, 5 meses? A partir do momento em que o ministro Paulo Guedes disse que caiu um meteoro nas contas públicas, que é o valor dos precatórios que estavam estimados em 56 bilhões e deveria ser consignado no orçamento quase 100 bilhões. Ele falou, não temos dinheiro para isso. E aí começou toda a confusão, né? A partir do momento em que você reconhece que esses precatórios deveriam estar dentro do teto de gasto, você não tinha dinheiro para pagar, né? Ainda não resolveu isso, para pagar o Auxílio Brasil, que é o auxílio que substitui o Bolsa Família. E começou a confusão. Furou o teto. Bom, de lá para cá, esses fatores, essa indecisão, a possibilidade de você romper o teto de gasto na cabeça do mercado, isso gera aí uma questão fiscal muito perigosa para a dívida. Eu não acho isso, mas enfim, foi o que aconteceu e houve uma pressão muito forte no dólar, né? Pressão no dólar. Você teve uma pressão forte nos combustíveis, convivendo com a crise hídrica, elevação de custos, isso pressionou a inflação, obrigou o Banco Central a aumentar a taxa de juros, então você levou para um cenário muito complicado e que até hoje a questão dos precatórios não foi resolvida. Dizem os senadores que amanhã vão resolver isso, né? Então você, para resolver... Só um parênteses, Daoud, só um parênteses. Para acalmar o mercado, é melhor que seja aprovado a PEC dos precatórios ou não? Sim, é melhor que seja aprovado imediatamente. O estrago já foi feito, Pedro. Nós jogamos na dívida do governo para 2022 600 bilhões a mais para resolver 50 bilhões. Então, os parlamentares, os senadores, não tiveram noção disso, além de você deixar milhões de brasileiros... Agora, Daoud, só para não perder o gancho, nós temos só mais um minutinho. Em relação ao cenário externo, porque a gente conversava por telefone e você falou que tem um fator do cenário externo que também está colaborando para essa situação aí. Sim, então esse foi o fator interno, o cenário externo é a decisão do Banco Central de reconhecer que essa inflação que está lá nos Estados Unidos de quase 6%, não é uma inflação temporária. E que o presidente do Banco Central anunciou que vai começar a retirar o estímulo monetário de 120 bilhões por mês a partir de agora. Isso tudo acabou levando a um sentimento de, além de tirar a liquidez do mercado, o Banco Central pode antecipar para 2022, não mais para 2023, Perfeito. a alta de juros. E o mercado está trazendo isso para o presente, isso está pressionando o câmbio. Então, o cenário externo da retirada dos estímulos e alta de juros, mais o cenário interno com a questão fiscal, fez com que nós tivéssemos essa solução. E olha, essa situação. E, Pedro, escute o que eu vou dizer. O ano que vem vamos ter estagflação, ou seja, recessão com inflação. Valeu, Daoud. Obrigado pela sua análise aí. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Valeu. Bom, e como você conferiu aqui no RN, na segunda-feira, o governo federal decidiu fixar em 10%
a taxa de mistura de biodiesel no diesel para todo o ano de 2022. A ação não foi vista com bons olhos pelo setor do biodiesel. Acompanhe. A decisão tomada vai na contramão da resolução do Conselho Nacional de Política Energética, que em 2018 previa a elevação da mistura para 14% em 2022 e 15% em 2023. Segundo a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, a decisão deve impactar diversos setores, como é o caso do agronegócio. De acordo com a FBBio, a decisão do governo de fixar a mistura em 10% deve provocar efeitos diretos e indiretos em toda a sociedade. Diante disso, a frente diz que recorre ao presidente Jair Bolsonaro para tentar reverter a decisão. Representantes do setor esperam que ainda nesta semana o pedido de encontro com o presidente seja atendido. Francisco Turra, presidente do Conselho de Administração da Aprobio, afirmou que a decisão não tem justificativa do ponto de vista de preços. Vai contra os acordos da COP26 e deve impactar produtores para a próxima safra. A decisão do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, sepultou as esperanças do setor de que poderíamos ter com o RenovaBio uma política de Estado definitiva. E muito estranho é que para o ano próximo o CNPE mantenha o B10. O prejuízo é imenso. Imagine, nós estamos falando de 30% a mais de produto, que evitaria a entrada de produto similar, ou em termos similar, mas combustível fóssil, diferente do nosso, que tem o símbolo da sustentabilidade do emprego nosso, do emprego verde. É lamentável. O Brasil, na COP26, foi muito claro dizendo que anteciparia as metas de descarbonização e, na prática, nós estamos vendo que há esse recuo muito grande. Isso afeta muita gente, os produtores de soja, o preço é muito menor. Na próxima safra teremos uma safra cheia, enorme, o que aparentemente é bom, mas não imaginem que tudo terá destino para a Ásia, especialmente para a China. Não, nós vamos ter que ter destinos próprios e, mais do que isso, agregando valor. Por exemplo, produzindo farelo, não apenas para as aves, suínos do Brasil, mas até para exportação. Estamos levando ao presidente da República, a nossa frente parlamentar, nossas empresas, a comunicação que estamos fazendo é essa, porque isso é importante para o país. Por nota, a AproSoja Brasil afirmou que entende a decisão do governo, visto o cenário da oferta de soja durante a pandemia, de reduzir a mistura de biodiesel em determinados períodos como forma de minimizar um possível impacto no custo e na oferta. No entanto, a entidade ressalta que o momento é totalmente diverso e que a decisão está descontextualizada da atual situação de oferta da principal matéria-prima, que é a soja. E agora há pouco, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal manifestou preocupação com esta decisão do governo federal, que, segundo a ABPA, deve resultar em uma redução da oferta de farelo de soja e, consequentemente, em alta nos preços e perda na competitividade em meio ao atual momento de maior alta de custos dos insumos da história da avicultura e da suinocultura do Brasil. A associação ressalta ainda que o farelo de soja acumula alta de mais de 60% nos preços ao longo de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. No próximo bloco tem a meteorologia, tem também a sua participação. A gente volta já. RN de volta e chegou a hora da sua participação. Hoje vamos atender um produtor de Santa Catarina. Acompanhe. Aqui é o Roberto, da cidade de Videira, Santa Catarina. Estou aqui numa lavoura de milho com 33 dias de plantio. E gostaria de saber como é que se comporta o tempo aqui para a nossa região. Agora nos próximos meses, aí, dezembro, janeiro e fevereiro. Abraço a todos, muito obrigado. Valeu, Roberto. Quem responde a sua pergunta é a Desirê Brandt, que traz também a meteorologia, a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite, Desirê.
Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Então, vamos para Santa Catarina, ver como vai ficar o tempo agora nos próximos 3 meses na região de Videira. E o verão promete a chuva abaixo da média. Dezembro vai ser um mês bastante crítico, até porque a chuva estará concentrada na metade norte do Brasil. A expectativa é de no máximo 93 milímetros de chuva. Seria uma chuva muito boa se tivéssemos com uma condição um pouco mais confortável em relação à umidade em Santa Catarina. O problema é que a tendência é de diminuição da umidade do solo, que já está seco, e só tem previsão para uma chuva mais expressiva agora no começo da próxima semana. Depois disso, quando a chuva vier, ela vai ser fraca e localizada. Veja que aqui está a linha de 5 milímetros, ou seja, esses próximos episódios de chuva ao longo do mês de dezembro virão de maneira fraca, isolada, ou seja, não pode ser considerada uma chuva agrícola. Quando entramos em janeiro, a expectativa é de mais de 200 milímetros de chuva, um volume até bem expressivo, não chega a atingir a média histórica, mas é uma chuva volumosa. O problema é a distribuição dessa chuva. Só tem uma chuva forte no começo do mês, depois em meados do mês de janeiro. Depois, os outros episódios de chuva serão muito fracos e isolados. Em fevereiro, tem mais de 140 milímetros de chuva previstos, e isso principalmente na primeira quinzena do mês. A segunda metade de fevereiro já promete tempo bem mais firme. Veja que aqui, esse episódio de chuva por volta do dia 22, ele é fraco e é passageiro. Agora, nas outras áreas do Brasil, hoje temos a frente fria, dando origem à zona de convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que a própria frente fria, que agora fica estacionada, provocando bastante chuva, uma chuva volumosa e persistente em toda a faixa que vai, desde a costa do sul da Bahia até a região norte do Brasil. Em contrapartida, entre o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul do país, a presença do ar seco já deve deixar a quinta-feira com o tempo mais firme. E ao longo agora dos próximos 7 dias, facilmente vai chover mais de 100 milímetros, por exemplo, no sul da Bahia, norte de Minas, muitos lugares de Mato Grosso e da região norte do Brasil. Já em São Paulo, Mato Grosso do Sul e boa parte do sul do país, quando a chuva vier, vai ser muito fraca e localizada, e tudo isso por causa da configuração da zona de convergência do Atlântico Sul. Não para por aí. Semana que vem a chuva ganha muita força entre o sudeste e o centro-oeste. O destaque vai para Minas Gerais, onde o acumulado pode chegar até 200 milímetros em alguns municípios. Também pela formação de outra zona de convergência do Atlântico Sul. E como a umidade vai ficar muito concentrada entre o sudeste, o centro-oeste e a região norte, é claro que no sul do país a chuva deve falhar, assim como boa parte do interior paulista e também em Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de Bahia Farm Show, o evento que é a maior vitrine do agronegócio do norte e nordeste do Brasil, já tem data marcada. E quem traz recado direto de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, é o Daniel Azevedo, editor-chefe do Ag Evolution. O Daniel tem um recadinho especial, vamos conferir. Olá, amigos do Rural Notícias, tudo bem? Acabamos de chegar aqui em Barreiras, no Oeste Baiano, a caminho de Luiz Eduardo Magalhães para participar do lançamento oficial do Bahia Farm Show 2022. Eu fui convidado a participar de um papo sobre inovação no agronegócio. Será transmitido amanhã ao vivo aqui pelo Canal Rural. Sim, você que é agricultor ou pecuarista deve estar ouvindo falar cada vez mais sobre Agro 4.0 e agricultura digital no setor, não é mesmo? Mas afinal, o que é isso? Bom, há inovações de vários tipos para cada elo do agronegócio e cada etapa da produção. Enfim, revolução genética, máquinas extraordinárias, guerra às pragas, ferramentas digitais, logística inteligente, inovações sustentáveis e por aí vai. Em resumo, produzir mais com menos e aproximar a produção da perfeição por meio de tecnologia, ciência e novos modelos de negócio. No fim do dia, isso significa melhores resultados em todos os indicadores de uma fazenda e, enfim, mais lucro, praticidade e redução de riscos da atividade. Você quer saber mais sobre o Agro 4.0? Você está convidado para a transmissão do Canal Rural ao vivo amanhã, aqui, às 3 da tarde. Eu e a Priscila Paiva esperamos por você. Abraços! Valeu, encontro aí, coloque na sua agenda. E obrigado pela sua audiência, o RN fica por aqui. Tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã, sempre às 19h15. Tchau! Rural Notícias. Apoio
Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance.